Amém. Os irmãos podem se assentar um instante. É muito gostoso poder estar aqui. Estava ali sentado ali, meditando no que os meus olhos podem contemplar. É muito bom quando os nossos olhos contemplam e testificam os milagres de Deus. Promessas, né? As promessas de Deus, como o nosso querido aqui esteja colocando. O dia que, tanto que o português passava lá em casa constantemente buscando oração, está difícil, mas Deus vai tirá-lo, Deus vai fazer, Deus vai transformá-lo. E logo quando ele saiu, foi mesmo uma das primeiras casas que ele foi, passou lá e naquele dia Deus falou e hoje podemos ver, contemplar o nosso Lembra do Jefferson? Primeiro aluno da escola bíblica dominical e poder ver hoje como presbítero. Lembro ali quando o salão era ainda, quando nós estivemos no culto, e o Everton, né? O William apareceu no culto ali, estava meio fora, e naquele dia ele se posicionou e hoje veio sentar aqui à frente. A Beth, quanto tempo, né, orando, buscando oração pelo seu filho Kleber. Solange ia lá fazer a unha. Solange, meu filho, Solange, meu filho. E hoje estamos vendo aí. E muitos outros. Então eu sou grato a Deus. Sou grato a Deus porque tudo isso demonstra a fidelidade do Senhor. Tudo isso demonstra o amor de Deus. E a resposta de Deus para com as nossas orações. Então, o meu coração está muito alegre nesse instante, muito alegre. Por poder rever os amados irmãos e, acima de tudo, ver as promessas de Deus se cumprir. E a Solange esteve aqui à frente, falando um pouquinho, naquele momento Deus colocou algo no meu coração. Não é a minha mensagem, eu vou estar pregando a respeito de ação social, mas eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, apenas aqui uma promessa de Deus, em João capítulo 11, a partir do versículo 21 até o versículo 26. Não é um texto que nós vamos estar ministrando, peço que os irmãos fiquem em pé, mas eu quero dizer essa palavra para a amada igreja. Capítulo 11, a partir do versículo 21, diz assim: Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse Jesus: Teu irmão ressurgirá. Respondeu Marta: Eu sei que ressurgirá na ressurreição, no último dia. Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Aí ele diz: Crês isto? Amém? Pode sentar aqui. Eu vejo esse texto, Deus colocou no meu coração esse texto como, não fugindo do que eu quero falar nessa noite, mas como uma palavra profética para a sua vida. Aqui diz o texto que Marta, ela recorreu a Jesus, até mesmo questionando, dizendo que Jesus havia atrasado, Jesus havia demorado. Por que ele não veio logo quando recebeu a notícia que seu irmão estava morto? Por que isso não veio logo no início da doença? Talvez se o Senhor tivesse vindo no início, meu irmão não teria morrido. Talvez você possa pensar: por que Deus não interveio na minha causa antes que as coisas acontecessem, ou logo no começo dessa situação, no início da crise? Talvez não tivesse chegado a esse estágio, talvez eu não havia perdido o que eu já perdi, talvez eu não teria desfalecido, as minhas forças não teriam desfalecido, talvez as coisas seriam diferentes. E Jesus aqui ele diz para Marta: olha, Marta, não se preocupe, porque o seu irmão ele vai ressuscitar, o seu irmão ele vai viver, ele vai ressuscitar. Ela falou: eu sei que ele vai ressuscitar,
né? No dia da ressurreição. Jesus estava falando uma linguagem e ela estava entendendo outra. Mas Jesus ele vai dizer assim: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ressuscitará. Aí Jesus, no versículo 26, ele vai e diz assim para ela: crê você nisso? Você acredita no que eu estou dizendo? É o que Jesus aqui ele diz para Marta. Diante da situação, Marta não estava entendendo o significado da demora de Jesus, não estava entendendo o que Jesus estava dizendo quando ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que a pessoa que esteja morta, ela pode ressuscitar, ela ressuscitará. Jesus estava dizendo isso, e Marta não estava entendendo. Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo na sua vida, mas nós não precisamos entender as coisas de Deus. Nós precisamos crer em Deus, que Ele tem o poder. O cristão ele é chamado para crer no poder do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus ele disse: crê você nisso? Agora eu te pergunto, as promessas que Deus tem feito para você, aquilo que não tem acontecido até esse determinado momento, aquilo que Deus um dia falou para você, ou aquilo que você perdeu, que você tem buscado em Deus, falando: Senhor, eu preciso, eu quero. Você crê que o Senhor pode fazer sobre a sua vida ainda? Eu quero dizer para você que a sua esperança pode ter acabado, mas o poder de Deus não está limitado. O Senhor continua sobre a tua vida, os olhos do Senhor continuam voltados para você, as mãos de Deus continuam sobre a tua vida para te abençoar. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Receba isso como uma palavra profética de Deus para a sua vida. Que Deus ele tem poder e Ele vai ressuscitar novamente. O que quer que você tenha perdido, o que quer que você deixou de sonhar, Deus é aquele que nessa noite está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o mesmo Deus. Eu tenho esse poder para trazer à tona, para ressuscitar, para restituir novamente tudo que foi perdido sobre a sua vida. Creia nisso. Marta não estava entendendo, mas não precisava entender. Jesus falou: você crê? E logo mais na frente ele falou: eu te disse, se você creres, você verias a glória de Deus. E ele chamou Lázaro para fora e ela viu a glória de Deus. Creia, porque você verá com certeza a glória de Deus. Você um dia estará aqui à frente testemunhando o que o Senhor tem feito na sua vida. Amém? Que você receba essa palavra profética em nome de Jesus. Eu quero convidar a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 6, a partir do versículo 30, o tema que diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E é o tema, né, sobre ação social, semeadura, semeando, né? Quando nós semeamos, nós colhemos. Isso é uma certeza. Mas eu quero falar algo aqui que está incluído nesse texto a respeito da multiplicação dos pães. Vamos nos colocar em pé para assim fazermos a leitura do Senhor, a leitura da Bíblia. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 30, diz assim: os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinha feito e ensinado. Ele lhe disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Então foram sós no barco para um lugar solitário. A multidão viu-os partir, e muitos o reconheceram, e correram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Jesus, descendo do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então passou a ensinar-lhes muitas coisas. Ao declinar a tarde, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram:
o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem para si o que comer. Ele, porém, lhes respondeu: dá-lhes vós de comer. Disseram: iremos nós e compraremos 200 denários de pão para me dar de comer? Ele lhe disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupo sobre a relva verde. Assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus e os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. Ele também repartiu os 2 peixes por todos. Todos comeram e se fartaram, e os discípulos levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram quase 5.000 homens. Os irmãos podem sentar-se. Eu estava meditando para preparar essa mensagem desde quando nosso irmão Eduardo nos convidou, e eu fiquei: meu Jesus, falar sobre ação social, sobre pacto social, é uma bênção, é uma maravilha, mas geralmente nós vemos dias de semana igrejas fazendo campanhas de portas abertas, de bênção, de prosperidade, de chave, de tantas coisas. E o que o senhor quer falar com a igreja? Qual a mensagem que o senhor tem para aquele povo a qual estarei levando? E o Senhor, Ele me conduziu para esse texto. E eu vejo Deus agindo de várias maneiras. Eu vejo Deus aqui, Ele nos mostrando algo, o que talvez às vezes passa despercebido por muitos de nós. E eu quero que você esteja atento ao que Deus Ele quer não somente fazer na sua vida, mas o que Deus quer que a igreja aqui no Rosa de França ela faça. Nós temos, queridos, que entender que a função da igreja na face da terra, ela tem várias funções. A igreja ela não foi instituída ou deixada na face da terra somente para que nós pudéssemos ser abençoados na igreja. A igreja ela foi instituída, ela foi deixada na face da terra para abençoar também, para abençoar pessoas que estão necessitadas. Nós, como cristãos, somos salvos em Cristo Jesus, nos reunimos no templo para adorar, louvar e glorificar o nome do Senhor. Nos reunimos no templo para estarmos não somente cultuando a Deus, mas também buscando a nossa bênção. Mas nós também temos que entender que nós somos abençoados, estamos aqui para sermos fortalecidos por Deus, para abençoar as pessoas, para ter uma bênção aonde nós estivermos. A igreja, ela foi deixada, a igreja de Jardim Rosa de França, ela está instituída, está aqui nesse lugar, localizada, com o propósito divino de ser uma bênção para a vizinhança e para esse bairro de Jardim Rosa de França. O propósito nosso não deve ser somente sermos abençoados, mas o propósito nosso também tem que ser sermos uma bênção. E eu creio que essa palavra qual eu trouxe no início, lá em João, a respeito de Lázaro, quando ressuscita, foi o momento da bênção que Deus deu a você. Eu vejo que Deus, naquele momento ali, é uma palavra profética, como eu disse, que Deus me deu. Deus ordenou que eu falasse para a igreja, então eu vi ali Deus direcionando uma bênção para a sua vida, a realização do seu sonho. O que é que você perdeu, o que você está buscando, Deus naquele momento está dizendo para que você creia e você verá a glória do Senhor. Mas porém nesse texto aqui, nesse ponto da mensagem, a qual eu quero ministrar nessa noite, diz respeito a um posicionamento da igreja. Há um posicionamento que nós, que eu, que você, que nós temos que ter na face da terra. O que é que Deus está esperando que nós venhamos fazer? O texto aqui ele nos apresenta algo interessante. Nos apresenta que os apóstolos, eles ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Nós vemos logo no versículo 30, o retorno dos discípulos da grande missão que Jesus havia
capítulo 6, que Jesus havia ordenado que eles fossem de dois em dois para as cidades circunvizinhas, para a vizinhança. E Jesus ali, naquela grande comissão, deu a eles autoridade sobre todos os demônios e principados, e falou: vocês vão, falam do reino, expulsem os demônios, curem os enfermos, vocês vão realizar grandes obras. Ali foi a grande comissão onde Jesus ordenou que os discípulos saíssem. E agora eles estavam retornando dessa missão. Eles agora retornaram, se encontraram com Jesus, felizes da vida, porque eles foram anunciar. Verdadeiramente eles colocaram as mãos sobre os doentes e eles foram curados. Encontraram alguns endemoniados, eles repreenderam e essas vidas foram libertas. E eles agora retornaram aos pés de Jesus. Se encontraram novamente aos pés de Jesus, após uma grande missão, após um grande compromisso, a grande responsabilidade que Jesus havia dado a eles. Vão de dois em dois, saiam daqui, saiam de perto de mim. Existem muitas pessoas que estão necessitadas, que estão sofrendo, vão e anunciam o reino do Senhor, vão curar, vão restaurar famílias, vão restaurar vidas, vão aí libertando os oprimidos. Eles foram e fizeram isso. Podemos entender e ver o papel da igreja. A igreja, ela tem essa finalidade. Temos essa função de estarmos orando por pessoas oprimidas e elas verdadeiramente estão sendo curadas. Quantas curas já aconteceu aqui nessa igreja? Quantos milagres já ocorreram aqui? Através das suas orações, da imposição das nossas mãos, quando vocês forem em algum lugar orar por alguém, quantas pessoas foram libertas? E voltamos aos pés de Jesus, sempre voltamos para a igreja. E então entendemos que esse é o papel da igreja. E agora os discípulos haviam voltado aos pés de Jesus. Eles estavam novamente próximos de Jesus, após uma grande obra, após um grande feito. Haviam recebido uma grande missão, tiveram um grande desafio. Que grande desafio sair, ir sem a presença de Jesus, orar por os enfermos para eles forem curados. Que grande compromisso, que grande responsabilidade, que grande missão que os discípulos tinham. Eles foram e realizaram. Que coisa boa! Que coisa boa quando nós saímos, vamos fazer a obra e vemos a obra ser feita. Voltamos para os nossos lares com certeza satisfeitos, porque podemos ver o milagre do Senhor atuando em nossas vidas. Isso é bom. Os discípulos agora voltaram e contaram para Jesus, todo eufórico, contente. Conseguiram vencer o grande desafio, porém eles tinham um outro desafio pela frente. Jesus estava prestes a dar a eles um novo desafio, uma nova missão, a qual eles deveriam entender. Então nós vemos aqui que no versículo 33 ao 34, o resultado dessa grande missão: eles foram anunciar o reino, foram orar pelos enfermos, foram expulsar os demônios, curaram alguns enfermos, libertaram várias pessoas, anunciaram o reino, voltaram aos pés de Jesus. E agora vem o resultado dessa grande missão. E o resultado dessa grande missão, a qual relata aqui no versículo 33 e 34, é que o resultado atraiu para eles uma grande multidão. Eles foram, anunciaram, falaram do reino, expulsaram demônios, voltaram aos pés de Jesus. Jesus falou: vamos para o outro lado, vamos para um lugar distante, vamos sair para um lugar secreto só nosso, vamos para um lugar solitário. E foi. Só que a multidão, ao ver os discípulos juntamente com o mestre Jesus indo para o outro lado, diz aqui o texto que a multidão, ao ver, saíram correndo a pé, foram correndo e chegaram lá antes que Jesus e os seus discípulos ali chegassem, porque eles haviam visto algo. Os seus olhos puderam contemplar milagres. Eles haviam ouvido falar a respeito do que Jesus fazia. Eles haviam visto que os discípulos também haviam feito alguns milagres. Pessoas tinham sido libertas. E isso atraiu a multidão. A multidão correu até ali, porque a multidão queria algo mais. A multidão queria continuar vendo esses prodígios, esses sinais, essas maravilhas. A multidão estava sendo atraída pelo resultado da grande comissão a qual Jesus havia enviado. Queridos, as obras
trabalhos a qual nós fazemos, na face da terra, o papel da igreja, quando a igreja assume o seu papel, não tem como não atrair multidões. Uma igreja revestida do poder de Deus, uma igreja que sai anunciando o reino do Senhor, uma igreja que recebeu uma autoridade dada pelo Senhor Jesus Cristo para expulsar demônios, para repreender a enfermidade, para curar os doentes. A multidão, as pessoas, a circunvizinhança, as pessoas ao redor, elas ouvem falar e elas vêm até os pés de Jesus na igreja para por eles serem contempladas. A igreja ela foi deixada na face da terra para essa função: realizar os grandes feitos do Senhor e atrair os necessitados. Quantos necessitados já entrou por essa porta? Eu um dia fui um necessitado que entrei pelas portas aos pés de Jesus. Entrei aflito, necessitado, e Jesus me acolheu. Porque alguém havia anunciado, tinha sido revestido do poder, alguém tinha sido abençoado e passou a abençoar a minha vida. Então nós vemos que um dos grandes resultados é que atrai multidão. Todos com as suas necessidades são atraídas. Todos com as suas necessidades são atraídos. Os irmãos têm ficado aqui cultos, terças, quintas, talvez domingo. Vocês têm buscado o poder de Deus, têm orado, têm buscado bênção. Mas o que é que nós estamos fazendo com essas bênçãos que Deus tem nos dado? O que é que nós estamos fazendo com esse poder que Deus tem nos concedido? Com essa autoridade que nós recebemos do Espírito Santo? É um poder para atrair multidões, para continuar levando pessoas aos pés de Jesus. É o propósito do Senhor com a igreja na face da terra. E nós vemos que no versículo 35, nós vemos que diante desta grande necessidade, desta grande multidão que veio aos pés de Jesus, essa grande multidão que quando viu os discípulos indo para o outro lado juntamente com Jesus, correram pelas laterais para chegar lá e conseguiram chegar. Nós vemos que os discípulos, juntamente com Jesus, os discípulos claramente disseram, quando viu a grande multidão que se encontrava diante de Jesus. O texto nos relata que Jesus, ao ver aquela multidão, ele se moveu de compaixão, porque eles eram como ovelhas que não tinham pastor. Então Jesus, ele sentiu compaixão. Jesus, naquele instante, ele se comoveu com a situação daquela multidão. Ele não somente quis fazer algo, mas ele se moveu no seu interior, sabendo a necessidade de cada um. Mas qual foi a visão dos discípulos? A visão dos discípulos diante de tudo isso, nós vemos a partir do versículo 35 que diz que o lugar a qual eles se encontravam era deserto e havia ali uma grande multidão. A visão dos discípulos foram essas: haviam voltado num grande feito, feliz da vida. Diz um texto que eles voltaram tão felizes, falaram: Jesus, nós expulsamos demônios e eles verdadeiramente saíram. Nós oramos pelos enfermos e eles foram curados, estamos felizes e alegres. Jesus falou: olha, não se alegre não. Não se alegre por esses grandes feitos não, porque eu vi Lúcifer cair. Eu vi o anjo de luz ser jogado à face da terra. Se alegre por ter os seus nomes escritos no livro da vida. Então eles estavam alegres, normal ficar alegres pelos grandes feitos. Mas agora eles estavam diante de uma grande multidão. E eles, ao olharem aquela grande multidão, eles falaram: muita gente. Tem muitas pessoas aqui e todos eles são necessitados. São muitos aflitos, são muitos famintos. E o lugar onde nós nos encontramos é um lugar deserto. A primeira visão dos discípulos foi: existe uma grande multidão, o campo está muito vasto de pessoas e o lugar é deserto. Tem muita gente e nós não temos condições de suprir a necessidade de todos. A visão dos discípulos foi limitada. Nós não vamos conseguir fazer nada, tem muita gente aqui. Nós não vamos conseguir resolver os problemas de todos que estão aqui presentes. Essa multidão é muito grande, uma quantidade enorme de pessoas, e nós estamos no deserto. O deserto é lugar de seca, é lugar de falta de água, é lugar de falta de plantação, falta de alimento. E nós às vezes somos conduzidos a termos essa visão, a visão dos discípulos. Nós muitas vezes somos conduzidos a termos a visão como eles estiveram tendo. Nesse instante,
tenho algo suficiente, eu não tenho fé suficiente, eu não tenho condições suficientes para resolver esses problemas, eu não tenho força suficiente. Verdadeiramente nós não temos, mas a nossa força vem de Deus. Nós não temos condições, mas o Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades. O Senhor é aquele que abre as portas e janelas do céu, derramando bênçãos sobre nossas vidas. Nós estamos em pé porque nós confiamos em Deus. E a visão dos discípulos, mesmo tendo vindo depois de um grande feito, a visão deles agora, estamos no deserto e a multidão é muito grande e ainda por cima está escurecendo. Está chegando a noite, está chegando o momento da escuridão, está chegando o momento de dificuldade, as coisas estão ficando pretas, não vou conseguir enxergar uma saída, está ficando mais estreito. A visão dos discípulos era a visão limitada. Eles estavam se esquecendo do grande poder que Jesus havia outornado a eles. Eles estavam esquecendo dos grandes feitos que eles haviam feito há pouco tempo atrás. Eles estavam se esquecendo de quem é que eles estavam pertinho de Jesus. Não se encontravam mais distantes, estavam do lado de Jesus. E agora eles começaram a temer, começaram a ficar com medo. Estamos no deserto, uma multidão muito grande e ainda por cima está escurecendo. Eu me lembro do texto de Jesus andando por sobre as águas. Algum pavor, dois tipos de pavor que geralmente todo homem tem e que os discípulos ali juntamente no barco eles tiveram quando viram Jesus se aproximar. Diz o texto que Jesus ele veio andando por sobre as águas de encontro ao barco e os discípulos ao verem Jesus vir andando por sobre as águas não conheceram, gritaram de medo: é um fantasma! Se assustaram não conhecendo Jesus. E nós às vezes nós nos assustamos com o que não é real. Olha, não sei se você sabia, mas eu quero te dizer algo. Sabia que fantasma não existe? Diga para o seu irmão, fantasma não existe. É verdade, gente. Fantasma não existe. Nós às vezes nos assustamos com fantasma, achamos que é fantasma, temos medo de algo que não existe. Nós não vimos nada e nos assustamos. O diabo ele só mostrou a pontinha no rabo ali, nós já, meu Deus do céu, o mundo está acabando. Não podemos ter medo. E os discípulos com medo, achando que era um fantasma. Era Jesus que vinha de encontro a eles, e eles com medo de fantasma. Estava escurecendo, já era madrugada, era noite, não era dia. Eles estavam ali remando há muito tempo, sem conseguir chegar a lugar nenhum. Estavam cansados, exaustos fisicamente, e de repente eles veem alguém andando por sobre as águas, se assustaram achando que era um fantasma, mas não era, era Jesus. Se algo diferente está acontecendo no meio da situação a qual você está se encontrando, sabe de uma coisa: é Jesus que está vindo ao seu encontro e ao seu socorro. Não é fantasma não. As coisas estão piorando, pode ser escuro, como agora aqui estava escurecendo, e os discípulos não estão escurecendo, no lugar deserto está escurecendo. Não tenha medo da escuridão, porque Jesus ele é a luz, ele esclarece, ele traz a luz, ele deixa tudo claro, ele é a ressurreição, ele é a vida, ele é o puro poder de Deus manifesto, de Jesus Cristo para nos dar a bênção. Segundo medo que eu vejo lá, quando Jesus veio andando por sobre as águas, é que depois que Jesus demonstrou que era ele, chamou Pedro para ir ter com ele, Pedro foi ter com Jesus, de repente Pedro começou a afundar. Veio o vento contrário e Pedro começou a afundar. Como nós temos medo de afundar, não é verdade? Todos nós temos medo de afundar. Todos nós temos medo de perdermos algo. Existe momentos que vem um vento contrário na nossa vida. Existe momento que mesmo quando nós estamos ouvindo a voz do Mestre, estamos indo de encontro a Ele, vivendo no sobrenatural, vivendo um milagre, de repente, Satanás ele sopra aquele vento, nós não sabemos de onde nós pensamos, agora é o meu fim. Temos medo de afundar, temos medo de perder, achamos que estamos perecendo. Quantas vezes nós nos assustamos dessa maneira? Medo de fantasma e medo de afundar. Mas assim como não existe fantasma,
Jesus também não vai te deixar afundar. Diga para o Senhor não vai deixar que você afunde. Não vai. Diz o texto que nesse momento, Jesus estendeu a sua mão, pegou na mão de Pedro e o trouxe à tona novamente e o levou para o barco no lugar seguro. Você não vai afundar não, meu irmão. Você não vai perder tudo não. Você não vai morrer aqui não. Você não vai morrer antes de ver as promessas de Deus se cumprir sobre a sua vida, porque Jesus está contigo. Ele é o Senhor, nosso Redentor. Ele é o Senhor que peleja a nossa peleja. Ele é aquele que nos sustenta. Ele é o próprio Filho de Deus ao nosso favor. E agora os discípulos se encontravam aqui com a grande multidão no deserto e estava escurecendo. Estava escurecendo. Vai ficar pior as coisas. Quando escurecer, essa multidão, mais de 5.000 pessoas, vai começar a se espernear aqui, querendo pão, querendo comida, e quem tiver eles vão avançar, vai ficar difícil a situação. Eles se encontravam numa situação que eles achavam que era impossível resolver aquela questão, e quiseram se livrar daquele problema. Jesus, mande com que essa multidão dispensa-os agora. Jesus, nós não vamos ter condições de resolver. Abra a mão, olha Jesus, seja prudente. Ouça a vossa sabedoria. Estavam os discípulos falando com Jesus. Nos ouça, Jesus. O Senhor sabe fazer milagre. Nós conhecemos esse povo. Nós sabemos como que é a multidão. O Senhor talvez não saiba, mas nós sabemos. Olha, quer ouvir algo bom? Dispensa a multidão agora enquanto tem tempo. Quantas vezes nós queremos orientar e ajudar Jesus a resolver algumas coisas, né? Porque nós achamos que é impossível. Aquilo que nós achamos que é impossível, aquilo que está difícil demais para nós, aquilo que está além das nossas condições e das nossas forças, nós queremos dar um objetivo. Jesus, vamos traçar um outro caminho, cria um outro meio. Jesus, eu não quero mais essa bênção, eu quero ela de uma outra maneira, de uma maneira mais fácil. Mas para Jesus nada é impossível. Jesus, ele disse, tudo é possível ao que crê. Jesus, ele disse, tudo é possível ao que crê. Não existe causa impossível para Jesus. Para os discípulos era impossível resolver a questão de mais de 5.000 pessoas. E eles vieram trazer uma orientação para Jesus. Jesus, temos uma multidão de mais de 5.000 pessoas dispensas. Nós não temos como alimentá-los. Nós não podemos resolver essa questão. Não há o que fazer. Porém, nós vemos que no versículo 37, Jesus espera uma atitude dos discípulos. Quando eles trazem essa questão aos pés de Jesus, Jesus diz para eles, deem vós de comer a ele. Deem vós, alimente essa multidão. Façam algo por esses que estão aflitos. Façam algo por esses que estão necessitados. Se envolvam com a questão. Jesus, em outra palavra, Jesus diz assim, olha, eu tenho compaixão. Eu vi essa multidão chegando diante de mim e eu tive compaixão deles. Eu quero que vocês olhem também com compaixão para essa multidão. Querido, nós estamos na igreja de Itaquera e o ano passado, é uma igreja grande, né? Quantidade de pessoas boas, poder aquisitivo bom, né? E chegou o final de ano, próximo de novembro, e eu observei a igreja, nem uma mobilização para ação social. Aí eu levantei, falei para a igreja, vamos fazer um trabalho social? Vamos abençoar algumas famílias. Você vai estar abençoando famílias e crianças carentes. Saí nas congregações, que a igreja de Itaquera tem 8 congregações. Nós temos 8 congregações. Então nós fomos nas congregações, eu estive indo, falei com o líder da congregação. Eu quero que você levante na igreja o nome de famílias que são carentes, que estão passando por uma dificuldade financeira. Alguém que está desempregado. Eu quero que você levante aqui na igreja, vizinhos também, talvez da igreja, nome de crianças até 12 anos, que os pais estão passando por algum problema e nós queremos abençoá-las. Esse foi o que eu falei para a igreja, para cada congregação. E na igreja, para irmãos,
Você vai estar pegando o nome, coloquei ali o nome de uma criança, da criança, o sexo da criança, a idade, número de sapato, número da camisa, número da calça, no papelzinho. Você vai estar sorteando esse papel. Aquele papel que você pegar, você vai estar comprando a peça de roupa completa para essa criança. Calça, camisa, tênis, sapato, um presente. E essa família que você pegar também, você vai estar doando um Chester e um paletó. Levantei essa campanha da igreja. E os irmãos se envolveram, louvado seja o nome do Senhor, que a minha casa tem umas fotos lá, a minha sala de repleta, tem uma árvore de Natal bem grande, eu coloquei aquele monte de brinquedos e coisas ali assim, tirei foto. Ficou linda. Todo presente, os irmãos deram presente, davam roupas e escreviam uma carta: olha, não te conheço, Leandro, mas quero que Deus te abençoe, tênis do bom, calça, camisa. E no dia nós vamos entregar. Eu fiz questão de ir com o líder de cada congregação. E o que me chama a atenção é que nós estávamos distribuindo. Então geralmente todos eles, além daquelas crianças, iam crianças a mais. Então eu usei como estratégia também comprar algumas coisas a mais. Então tinha várias crianças ali. Tinham várias famílias ali querendo receber algo. E a minha filha Pamela estava comigo nesse dia, em uma das congregações. Nós distribuímos as coisas e tinha uma mulher que estava ali no cantinho. O nome dela não se encontrava no papel. E nós chamamos ela: senhora, vem aqui. Ela está recebendo o Chester, um paletó, numa cesta básica. A mulher fez assim: ai meu Deus do céu, eu estou ganhando, você vai dar um Chester para mim? Gente, a mulher veio na frente chorando. Alguém que não teria o que comer no Natal. A mulher feliz da vida porque estava recebendo naquele dia o Chester e um paletó de uma cesta. Eu entendo que o que Jesus espera que a igreja faça na face da terra é isso também. Além de nós ficarmos aqui para sermos abençoados, porque Deus verdadeiramente Ele tem abençoado você. Estou vendo aqui, a não ser o Kleber que está sem blusa, né? Mas porque ele está com sangue quente. Mas estou vendo todos aqui de blusa nesse frio. Todos nós bem vestidos. Alguns já jantaram, alguns vão jantar quando chegar em casa. Mas você teve o privilégio de almoçar, tomar um café no dia de hoje. E passam dias e dias, tem pessoas que não têm isso. E ali naquele instante eu vi aquela mulher vindo para frente para receber um Chester, um paletó e uma cesta, emocionada porque estava recebendo algo para levar, para compartilhar com a sua família. Jesus aqui, ele ficou esperando uma atitude dos discípulos. Tem vocês o que comer nessa multidão? Cuide desse assunto. Resolvam, supra a necessidade dessa multidão que veio ao meu encontro faminta, não somente querendo milagre, queria um milagre, mas agora tem que voltar para os seus lares e não tem o que comer. Era um milagre que teria que acontecer? Sim, mas eu creio que pelo poder que Jesus Cristo havia otorgado aos discípulos, se Pedro ele tivesse usado a fé que ele usou para dar sobre as águas, Jesus, nós vamos resolver. Jesus iria fazer um milagre. Jesus iria fazer um milagre. Você conhece pessoas, tem vizinhos seus. Queridos, eu fui criado numa infância muito difícil, comendo serraia, pé de galinha, pescoço de galinha. Meu pai comprava pescoço de galinha para comermos frito. Nós pegávamos, tinha uma tábua de carne, nós pegávamos a faca, você ficava batendo assim, ó, pescoço cru, ficava batendo com a faca assim, ó, para moer todo o osso. Eu disse, não era só eu. Para moer todo o osso, para poder fritar, e quando você fosse comer, ó, nós comíamos com pele, com carne e osso, para jogar o osso fora, porque o osso ficava todo moidinho. Isso é verdade, aconteceu comigo. A nossa irmã está testificando isso que aconteceu com ela também. Mas louvado
seja no número de sono, porque tinha uma família de um irmão de igreja, seu José, que todo mês ele fazia a compra, pegava uma sacola e levava para a nossa casa de alimento. Casa da minha mãe, nós com 7 irmãos ali, quase 8 irmãos, que um estava para vir, e uma família abençoava a gente constantemente. Sabe, queridos, a igreja pode fazer muito mais. Essa campanha, talvez você poderia pensar que a campanha pudesse tomar uma nova direção. Mas Deus colocou no meu coração muito que a igreja pode e deve fazer, com as bênçãos que o Senhor tem nos dado, com o poder que Ele tem otorgado a você, com aquilo que Ele tem dado a cada um de nós podemos fazer muito mais. A igreja ela tem que fazer uma diferença na face da terra tremenda, ao ponto de atrair multidões e suprir a sua necessidade espiritual e a sua necessidade material também. Jesus, Ele tem abençoado a igreja ao ponto da igreja abençoar multidões. E Jesus esperava isso dos discípulos. Mas os discípulos, como é que nós vamos fazer? Nós não temos o que fazer. E Jesus falou, o que vocês têm? Jesus perguntou para os discípulos, o que é que vocês têm? Vejam aí o que é que vocês encontram. Eles já sabiam. Diz o texto aqui que eles sabiam. Falaram, Senhor, nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. É pouco diante da multidão. Jesus, Ele sabe o que é que você tem. Jesus, Ele sabe as nossas condições, Ele sabe que nós temos pouco às vezes. Mas sabe, queridos, como todo mundo, nós conhecemos que o povo por Deus, ele é muito. Porque o povo por Deus, ele multiplica, ele faz um milagre. O que Deus espera para fazer um milagre no pouco ao qual nós temos é a disposição de abrirmos a mão, é a disposição de sermos contribuintes no grande propósito que Deus tem para a face da terra. Os discípulos se encontravam aqui com 5 pães e 2 peixes. Nós só temos isso, Jesus. Nós não temos nada mais do que isso. Nós sabemos o que nós temos. Mas Jesus disse, tragam a mim. Jesus apresentou aos céus, deu graças a Deus e mandou que servisse a multidão. Estamos vendo aqui alguns alimentos a qual você trouxe para que fosse se montar algumas cestas básicas. Talvez você tenha trazido tudo que você tem, mas talvez você não tenha trazido nada. Jesus sabe o que é que você tem. Jesus sabe a quantidade que você tem. E se você não tem nada, querido, se você tem só uma pasta de dentro, se é o último grão de arroz, faça como aquela viúva. Eu não tenho nada. Lá vai ele diz, olha, você vai, faça o seguinte, você vai, pega o que você tem, cozinha e traz e faz primeiro para mim. Mas eu não tenho nada, o que eu tenho aqui eu ia fazer para eu e meu filho comer e depois nós íamos morrer. Não temas. Não vai acabar o azeite. Não vai faltar a farinha. Faça primeiro para mim. Aquela mulher foi, fez conforme a palavra do homem de Deus e Deus lhe abençoou. A ação social é isso. O compromisso da igreja é isso. O compromisso cristão meu, seu é esse. É aquilo que nós temos, nós abrimos mão para servir o nosso irmão. E Jesus abençoa. Jesus nunca deixará que você tenha falta de coisa alguma. Porque o Deus ao qual você serve, ao qual nós servimos, o qual eu estou anunciando, Ele é poderoso para suprir todas as suas necessidades. Diz aqui o texto que foi trazido em São José de Jesus. Jesus agora ele deu uma ordem para os discípulos. Olha, vocês façam o seguinte, organizem as pessoas. Façam multidões de 100, de 50. E depois Jesus disse para agora vocês vão e distribuam. O papel que cabe à igreja, além de conhecermos a necessidade das pessoas, é fazermos um bom planejamento. Eu não sei quem é da ação social aqui. Você mesmo? Eita Deus, eles dois, né? Então, um bom planejamento é o que Jesus espera. Jesus aqui ele ordenou aos discípulos: façam multidões de 100, de 50. Tragam o
que vocês têm para diante de mim, e o milagre é o que faço. Mas a vocês cabe organizar a multidão. A vocês cabe fazer um bom planejamento e apresentá-lo diante de Deus. Apresentá-lo diante do Senhor, e vocês verão o que Deus irá fazer com esse pouco que vocês têm. Agora a igreja com certeza está se conscientizando e irá começar a contribuir, porque assim você será grandiosamente abençoado. Diz aqui o texto que os discípulos pegaram esses poucos pães, esses 5 pães repartidos. Jesus ali já começou a fazer a multiplicação, né? Pegar 5 pães para dividir por 12 discípulos, pegar 2 peixinhos. Eu fico imaginando quem foi que pegou a parte da cabeça. Mas Jesus ali dividiu o peixe. É verdade, o peixe tem cabeça, né? Não foi só aquela parte do meio, não tinha, teve um que pegou a parte da cauda, outra parte, mas 2 peixinhos para dividir com 12 pessoas. Jesus dividiu cada um. Está vendo aquele que pegou? Jesus, o que eu vou fazer com você aqui? Ó, só uma migalhinha. Eu fico imaginando como foi esse milagre. Os discípulos só com um pedacinho de peixe. Aí ele vai e tira um pedacinho, que se começa de migalha, né? 5.000 pessoas. Multidão de 50, ele saiu, chega diante de 50 pessoas com um pedacinho de peixe. Nem meio peixe, um pedaço. Aí você tira a faísca, coloca na mão da pessoa, fica imaginando. Aí você olha para trás assim, a pessoa está com aquele pedação de peixe comendo. Foi um milagre que não sabemos como aconteceu, mas o texto diz que mais de 5.000 pessoas comeram e sobrou 12 peixes. Sobrou 12 peixes. Precisamos entender. Temos tão somente que crer e obedecer. Faça o que Deus deu na sua mão para fazer. Distribua conforme Deus tem colocado no seu coração. E com certeza todos serão fartos e haverá um grande milagre. Sabe por quê? Porque a obra é de Deus, queridos. A obra é de Deus. Jesus aqui, ele fez uma grande multiplicação. Ele realizou um grande milagre. Os discípulos ficaram surpreendidos com o grande feito. E eu quero dizer que essa igreja deve ficar surpreendida com o grande feito que Deus vai fazer. O grande planejamento que vocês estão tendo, o propósito divino em se envolver com a ação social. Nós estivemos fazendo isso também quando nós estivemos no Parque Micael. Distribuímos lá, só que lá nós só distribuímos Chester e Panetone. E Deus abençoe. E esse ano lá em Itaquera tem pessoas, a igreja já está nos procurando. Pastor, não se esqueça daquela campanha de final de ano. É bênção, igreja. E Deus está te dando essa oportunidade. Se você quer ser verdadeiramente ricamente abençoado, seja um abençoador. Vamos nos colocar em pé nessa instante. Agora aqui fica uma perguntinha, né? Fica uma perguntinha que todos nós sabemos que foi o garoto que trouxe esses 5 pães e esses 2 peixes. Olha, quem será que foram os 12 cestos de pães e peixe, hein? Já pensou os discípulos chegando diante daquele garotinho que abriu mão do que ele tinha e recebendo de volta ali? Não vamos ser egoístas dizendo que foi dado os 12 cestos para ele, né? Mas recebeu um cesto inteiro de pão e de peixe. Já pensou que maravilha? Que satisfação? Que bênção que ele pôde levar para o seu lado, porque era um garoto. Que alegria que ele conduziu para a sua família, os que se encontravam na sua casa, em vendo talvez chegando, eu estou aqui, o texto não diz isso, mas logicamente aconteceu algo. Os discípulos não levaram esses cestos com ele, foi devolvido. É assim que Deus ele age. Quando nós abrimos mão do que é nosso, do direito, da razão que nós temos, Deus ele nos abençoe e retribui em bênção. Talvez Deus esteja nessa noite falando com você que é o momento de você abrir mão de algo que você tem tanto guardado e preservado.
É momento de você abrir mão da sua vida. Jesus ele disse que aquele que perdera, a achará. A sua razão. Abra mão da sua razão. Eu costumo dizer muito lá na igreja que existe a razão e a bênção. Quando nós ficamos com a razão, nós perdemos a bênção. Se você quer a bênção de Deus, abra mão da sua razão, do seu direito. Nós não temos direito a nada, nós somos servos. Quando nós entendemos que nós somos servos, nós não temos direito a nada. Quando nós abrimos mão da nossa vida, quando nós abrimos mão do nosso ego, quando nós abrimos mão dos direitos que nós temos e nos colocamos na mão do Senhor, o que temos como resultado é bênção. Você tem todo o direito de usufruir tudo que você tem. Mas se você abrir mão disso, será uma bênção na sua vida. John Wesley, ele tinha uma frase que ele dizia assim: ganhe todo o dinheiro o quanto você puder ganhar. Economize o máximo que você puder economizar. E doe também o máximo que você puder doar. Ganhe bastante. Ganhe mesmo muito. Economize mesmo. Economize o máximo que você puder. Mas doe. Doe o máximo que você puder doar. E às vezes nós não doamos o máximo. Nós não doamos o máximo. Mas Jesus nessa noite ele nos diz para cada um de nós: abre os mãos, feche os seus olhos nesse instante. Põe a mão sobre o seu coração nesse instante. Nós só podemos fazer essa obra quando nós somos movidos pela compaixão. E o que nós precisamos ter é compaixão na multidão das pessoas que estão padecendo a necessidade. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença nessa noite. Senhor, entendemos que o Senhor tem nos trazido para a igreja com o propósito de sermos abençoados, mas também de sermos uma bênção. Deus, podemos ver as grandes bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós. A Tua palavra diz, Deus amado, a respeito das bênçãos, no Deuteronômio 28, que nós teremos para dar, porém não tomaríamos emprestado. Teríamos para dar, Senhor. E aqui está a Tua igreja dentro de Ti, a qual com certeza o Senhor tem abençoado, e nós temos muito para dar, Senhor. E nós nessa noite queremos abrirmos mão dessa nossa vontade do que nós temos e consideramos que é nosso, Senhor. Queremos abrir mão para depositá-lo no Seu reino, para assim abençoar pessoas, Senhor. Deus, eu vou pedir que a graça do Senhor e a compaixão a qual o Senhor teve e tem para com a humanidade, ela faça parte da minha vida, faça parte da nossa vida, Senhor. Que nós tenhamos um coração voluntário e voltado para abençoar pessoas, Senhor, para abençoar famílias, para que assim, Deus amado, como o Senhor, naquele dia, Deus amado, alimentou mais de 5.000 pessoas através de 5 pães e 2 peixes. Que o Senhor abençoe, Pai amado, e supra também a necessidade e a fome de tantas pessoas, ao qual nós possamos conhecer com o pouco ao qual nós temos para trazer diante de Ti. Faça essa multiplicação.